Ainda, né, nesse segundo eixo, nós tivemos grupos focais, né, com adolescentes de 12 a 17 anos, né, realizados presencialmente, com duplas de pesquisadores. Foram 16 grupos focais em municípios de pequeno, médio e grande porte, nas 5 regiões brasileiras, envolvendo 71 crianças, aliás, 71 adolescentes, né? Grupos focais com egressos entre 18 e 29 anos, né, também nós realizamos presencialmente, né, todos eles, 5 grupos focais em 4 regiões, com 20 participantes. Igualmente, a gente não conseguiu na região norte, né, do mesmo jeito que o survey, o grupo focal, também não. E na região sudeste, a gente acabou fazendo 2 grupos, fizemos um em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e outro em São Paulo, né? E fizemos também grupo focal, né, com familiares, né, com risco à perda do cuidado parental. Não fizemos survey, né? Essa foi a pesquisa exploratória, vamos dizer assim, mais exploratória das duas, né? Porque nós não tínhamos uma base de dados nem referências de outros processos similares já desenvolvidos no Brasil. Então, possivelmente, nesse sentido, a nossa pesquisa ela é inédita ou ela é uma das primeiras, né, feitas no país. Foram 4 grupos focais em 4 regiões, com 17 mulheres, mães e ou avós, né? Esses grupos focais, qual região não aconteceu? Na Centro-Oeste, né? Nos demais aconteceram e foram todos em equipamentos das aldeias infantis SOS, onde nós desenvolvemos um projeto, né? Uma resposta programática da organização que se chama o Núcleo SOS de Apoio à Família, né? Que depois eu vou falar um pouquinho melhor. A distribuição, então, da pesquisa, o survey, né, o questionário eletrônico nos serviços de acolhimento, nós tivemos respostas, então, validadas, né, 119 na região sudeste, 60 na região sul, 36 no nordeste, 22 no centro-oeste e 14 na região norte. Uma das coisas que nos chamou bastante atenção no processo da pesquisa, nas análises que a gente fez com bases, em bases de dados secundários, foi olhar no censo SUAS e aí fazer um cálculo que geralmente a gente não faz nessa área, que é pensar o acolhimento a partir da sua distribuição por 100 mil habitantes. Porque quando a gente olha tanto no socioeducativo quanto nas medidas protetivas de cuidados alternativos, a distribuição e vê São Paulo, por exemplo, a região sudeste, né, com maior número de acolhimentos, a gente fica pensando na população e meio que fica dado, assim, né, onde tem maior população, enfim, isso já seria um dado. E a gente fez essa tabela justamente porque a gente encontrou esta realidade aqui, que para nós é um dado diferente, né? Nós temos, então, uma média Brasil aí, né, de acolhimento de 115,20, 116,75 no país. O Centro-Oeste chega próximo dessa média nacional, mas nós temos a região Sul, especialmente, e segundo a região Sudeste, despontando muito acima, mais de 2 vezes, né, o que nós temos, inclusive às vezes mais de 3 vezes, o que nós temos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, quando a gente fez, né, os lançamentos que eu já referi, né, lá no Pará e no Amazonas, várias explicações, né, iniciais foram pensadas sobre isso, nós não fechamos questão, nem no nosso relatório, nem lá nesses debates, né, mas, entre outras coisas, se avaliou a questão da inexistência de serviços em muitas cidades, mas também a gente viu lá, pelos relatos, a questão cultural também, né? Como é que a gente avalia e como é que são construídos os relatórios, inclusive com a maior ou menor presença de preconceito de classe, preconceito técnico com famílias pobres, né?
Então, questões mais objetivas. Nas regiões sul e sudeste, daqui a pouco eu vou apresentar melhor alguns desses indicadores, aí nós já começamos a ter um pouco mais de certeza sobre essa hipótese que eu acabei de falar, ao mesmo tempo da precariedade de algumas políticas públicas que também vão dizer disso que a Michelle já falou um pouco na introdução, né? Da exiguidade, falta ou precariedade de políticas públicas que poderiam estar minorando, né, as situações de necessidade de ruptura dos cuidados parentais no Brasil. E, portanto, da violência de Estado contra crianças e adolescentes e famílias pobres, né? Serviços ofertados, né? O que que nós achamos aqui na nossa pesquisa? Nós achamos 78%, né, de abrigos respondentes da pesquisa, né, 51% localizados na região sudeste, 21% na região sul, 13% no nordeste, 9% no centro-oeste, 6% na região norte. E casas-lares, nós achamos nas respostas 36%, a maior concentração também no sudeste, a segunda na região sul, 34%, e 18% nordeste, 7% centro-oeste, 5% região norte. Aqui um dado que nos chamou muita atenção, né, nas respostas que vieram dos serviços, foi que apenas 36% dos serviços respondentes, né, participantes da pesquisa, que, de novo, né, ela tem uma significância de 90% aí de confiabilidade, né, porque nós pegamos a base, né, dos serviços existentes no Brasil e fizemos uma amostragem que dá essa segurança. Só 36% dos serviços atendiam crianças e adolescentes de ambos os sexos com filhos e ou com deficiência no Brasil. Todos os outros 64%, então, atendem ou apenas um sexo, ou não atendem, eventualmente, adolescentes com filhos, ou, eventualmente, não atendem pessoas com deficiência, ou só atendem um destes, né? Então, inclusive em algumas regiões, né, isso acho que é, claro, sabido aqui, nós temos ainda o que graça, né, no sistema de garantia de direitos, nos serviços de cuidados alternativos, são, em muitas cidades, a maioria dos serviços é ou para um determinado sexo ou para uma determinada faixa etária e por tipologias, né? Lembrando muito ainda o sistema FEBEM, né? FUNABEM. Uma outra questão que nos apareceu, né, no relatório, e aqui, claro, eu estou fazendo um resumo do resumo para dar conta aqui desse espaço que a gente tem, né, para apresentar e debater. A gente perguntou, então, sobre o apoio, né, a egressos do ponto de vista de moradia no Brasil. E aí tem dados aqui que vão, em parte, né, ao encontro daquela pesquisa do levantamento que o IPEA fez e divulgou em 2020, 2021, né, a respeito desse tema. Então, nós temos serviços de república referidos por serviços como disponíveis em 16%, né, dos municípios onde esses serviços existem. Na região norte, nenhum referido. Na região sudeste, que acho que a maioria aqui dos defensores e defensoras participantes são da região sudeste, a maior concentração, 26%, né, mas também isso nos mostra o vazio, né, quase 80% não, né, e aluguel social, 36% a média nacional, e aí nós temos uma maior presença no Nordeste, né, no Nordeste, depois na região Sudeste, Nordeste com 82%, Sudeste 66%, parecido ali com a região Norte, 60, aliás, Nordeste 66%, Norte 62%, Sul 51% e Centro-Oeste só 30%. Né? Então, mas a média nacional, então, com 36%. E aí a gente vai vendo também as diferenças um pouco entre as regiões. Se a gente comparar aqui o Sudeste e o Sul com o Nordeste responde, a resposta dos serviços participantes da pesquisa foi bem maior no sentido de ter aluguel social, né?
Uma outra observação, e tem a ver com esse quadro aqui que eu apresentei, da distribuição dos serviços de Casalar, quando nós estávamos na organização da pesquisa, uma das reuniões preparatórias que a gente fez foi com a equipe da Secretaria Nacional de Assistência Social, né, ainda lá em novembro de 2022, né, na gestão governamental passada aí da União, e uma das coisas que a equipe nos levantou foi: bah, que bom que vocês vão fazer isso. Uma das coisas que vocês poderiam estar vendo, e também a gente, enquanto aldeias, queria, né, essa informação, ver, de fato, a questão aí de casas-lares, o que são casas-lares, né? Porque nós temos em muitos municípios, e aqui com essa fala, e também no relatório isso está claro, a gente não discute qualidade do serviço, né? Discute apenas a questão técnica da tipificação nacional, das orientações técnicas. Tem muito abrigo de pequeno porte que tem o nome casalar, né? Ou a pessoa lá, a gestão municipal enquadra como casalar. E aí nós descobrimos que 21% dos serviços autodenominados casas-lares na pesquisa, né, na verdade não eram casas-lares, são abrigos de pequeno porte, porque não tem cuidador residente. E cuidador residente é uma necessidade, justamente, não é só isso, né, mas é o principal ponto que diferencia, né, uma casa-lar de um abrigo de pequeno porte, que é a questão do vínculo, de ter uma pessoa, né, de referência para esse vínculo, para esse contato mais cotidiário, né, com as crianças e adolescentes. Então, aqui tem a lei, né, da mãe social, que é de 1987. Hoje, nas aldeias, a gente tem mães sociais, mas a gente usa também a terminologia cuidador residente, cuidadora residente, né? Enfim, e acho que é basicamente isso, né? Tem as orientações, está colocado, enfim, aqui a referência. Sobre a questão, ainda, isso aqui ainda é as respostas dos serviços, né? Crianças e adolescentes em cuidados alternativos por período de acolhimento, percentual, masculino e feminino. Então, nós temos aqui, vocês podem ver, né, a apresentação, tem as diferentes distribuições, a gente fez aqui entre 1 ano e 6 meses, né, no Brasil, 22%, a época da pesquisa, entre 6 meses e 12 meses de acolhimento, 10%, entre 12 e 18 meses, 6%, mais de 18 meses, que, portanto, acima, né, do limite que o Estatuto prevê, à exceção de casos excepcionais, 15%, né, isso masculino. Feminino, né, nós temos também ali uma distribuição, né? Só que feminino, um destaque que a gente faz é que, especialmente com mais de 18 meses de acolhimento, nós temos mais meninos, né, do que meninas, né? Nós temos 50% a mais de meninos no sistema. Então, 25% das crianças e adolescentes em acolhimento estão há mais de 18 meses, 60% meninos, e aí especialmente isso na região norte, né? Se a gente puder olhar ali, norte é 24% de meninos contra 7% de meninas no momento da pesquisa, né? E outra pergunta que a gente fez, e a resposta que veio ela é bastante interessante, e ela, na nossa opinião, ajuda a corroborar o que eu falei antes, né, de algumas explicações porque o maior número de acolhimento na região sul e sudeste, com base na distribuição por 100 mil habitantes, por exemplo, aqui uma das pedras de toque, vamos dizer assim, uma das dificuldades nossas no sistema, que é o atendimento em saúde mental, né? Então, sobre o acesso, né, de crianças e adolescentes e jovens em cuidados alternativos em saúde mental, nós temos, sim, conforme a necessidade, enquanto estão acolhidos ou acolhidas, a média nacional de 52,19, né? Com uma presença maior no Centro-Oeste, entre os serviços que responderam à pesquisa, depois no Nordeste, né, no Centro-Oeste 72,7%, no Nordeste 66,7%,
no norte 57%, no sudeste 47% e na região sul 43%. Vocês vejam que a gente lidera as regiões, eu falo a gente porque eu estou falando do sul aqui, viu? Estou falando de Porto Alegre. Mas, enfim, o sul e o sudeste lideram a menor, né? Lideram negativamente esse ranking. Sim, conforme a necessidade, inclusive de egressos. Aí nós temos um problema sério, né? Que ele é menor no sul e no sudeste, né? Mas ainda assim há um decréscimo. A gente nota um decréscimo muito grande, né? Entre o atendimento também a egressos pela saúde mental. Então nós temos uma queda aí de 52 para 36%, né? E aqui a gente pode observar que isso aqui é muito grave, né, no Centro-Oeste, no Nordeste e especialmente na região norte do Brasil. E o que que é isso aqui? São duas situações, né? Uma é o menino ou a menina sai do acolhimento, né? Sai com 18 anos do acolhimento ou até com outras idades e perde o atendimento em saúde mental. E a outra situação é sai do acolhimento e não consegue voltar, não é simples voltar, porque não há uma política de priorização de jovens egressos no Brasil em termos de saúde mental. Outras respostas, e aí a gente começa a ter só a região sul e sudeste praticamente, né, com mais destaque, à exceção de outras situações da região norte, né? Não, pois há limite de vagas em saúde mental, né? Isso já aparece bastante na região sul, um pouco menos na região sudeste. Não, pois não há serviço no território, né? Bastante importante isso no sudeste, menos no sul, e não aparece nas demais regiões. Aqui, claro, uma observação tanto do norte, nordeste e centro-oeste, é que como existem menos serviços, né, e em menos cidades, eventualmente são cidades um pouco maiores e que podem ter esse atendimento também, né? Nós temos uma concentração maior de serviços em cidades de médio e grande porte. Não, pois o atendimento é restrito, é aquele atendimento que é só para adulto ou é só para alguns agravos, né, em saúde mental e outros não. Aí fica bem mais séria a situação na região sul e na norte, né? E um pouco menor ali no sudeste e não tem esse registro no norte, no nordeste e no centro-oeste, tá? Fomos ver também com serviços de cuidados alternativos, né, que são as respostas ainda, se ocorreram durante a pandemia alguma mudança, né, o que que levou mais crianças, adolescentes aos serviços de cuidados alternativos durante a pandemia. E aí nós temos, não é uma surpresa, mas nós temos um dado, então, para poder conversar, e acho que esse fórum aqui ele é excelente para conversar a respeito desses dados, né? Temos o agravamento de negligências por consequências socioeconômicas, 47%. A maior concentração disso na região sul, 60%. 47% na região sudeste, aliás, desculpe, 50% na região norte, 47% no sudeste, 45% no centro-oeste e 28% no nordeste, né? Agravamento de violências intrafamiliares, 46%, né, a média Brasil, e na distribuição no país, 55% na região sul, 50% nas regiões centro-oeste e norte, 45% no sudeste, 31% na região nordeste. Hospitalização de cuidador principal decorrente do Covid-19, né? A média nacional, 8%, as maiores incidências na região sul e norte, 15% e 14%, respectivamente, Sudeste e Centro-Oeste, 5% em ambas, 3% no Nordeste. Orfandade, né, que foi o que a gente ouviu muito falar, especialmente nos grandes meios de comunicação durante a pandemia, né, não se confirma como o grande motivo, mas tem relevância, né, 21% na região norte, né, 18% na região sul, 12% na região centro-oeste, 6% na região nordeste, 5% na região sudeste.
Aqui eu estou apresentando, quem está no computador em alguma tela consegue ver bem, quem está no celular talvez tenha que ampliar aí a tela, né? Uma tabela que a gente construiu a partir, é um índice, tá? Não é percentual, é um índice de condicionantes de acolhimento institucional em cuidados alternativos por regiões e nacional, né? Então, segundo os serviços de cuidados alternativos e profissionais, ouvidos também, como eu disse, né, ouvidos pela pesquisa, aqueles profissionais nacionais lá de referência, né, negligência é o motivo, o condicionante mais falado, né, sobre motivação da ruptura dos vínculos parentais de crianças e adolescentes no Brasil, 9,21, com maior incidência na região Sudeste, 9,42, Sul, 9,32, depois Centro-Oeste, 9,09, e aí região Norte, 8,72, região Nordeste, 8,65. Violência e maus tratos físicos ou psicológicos, em segundo lugar, mas praticamente um ponto, né, de diferença, o que é bastante, né, num índice como esse, 8,27 no país, a maior presença na região sul, praticamente empatada com a sudeste, 8,56 e 8,50, e depois uma distribuição mais ou menos igual de 7, entre 7,44 e 7,87 nas três demais regiões. Responsáveis com dependência química, né, o índice nacional 7,9, praticamente, arredondando, né, a maior presença na região sul, 8,21, a segunda maior na região sudeste, e depois distribui mais próximo, né, esse dado. Depois, violência sexual intrafamiliar, abuso, assédio, etc., 7,15, com maior presença na região sul também. Depois, na região centro-oeste, né? Região norte e região sudeste, e por último, a região nordeste, né? E aí tem vários condicionantes, né, que a gente chama, motivos que foram relatados, mas daí vejam bem o que aparece aqui. Alta vulnerabilidade socioeconômica, 6,75. É menos de um ponto, né, da violência sexual intrafamiliar. Conduta da criança e adolescente, 5,776, né? Exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Depois 5,48. Outros motivos, e 5,29. E insegurança alimentar, 5,21, né? Insegurança alimentar. E vejam bem que a insegurança alimentar, principal região a sul, 5, praticamente 6, dá para arredondar, né? Depois nós temos o norte, né? Aliás, peraí, depois nós temos aqui a região norte, desculpe, primeiro a região norte, depois nós temos a região sul, e passamos então para as demais regiões. Mas vejam bem, 9,21 negligência, alta vulnerabilidade socioeconômica 6,75, insegurança alimentar 5,21. Né? Crianças, adolescentes em situação de rua, 5,13, é o próximo motivo. Família em situação de rua, 4,87%. Responsável em situação de privação de liberdade, 4,61%. Criança, adolescente cuidando de irmãos e ou outro familiar, 4,60%. E aqui é um destaque que eu queria fazer. No diagnóstico que nós fizemos em Manaus, né, ouvindo 410 estudantes em 20 escolas públicas, estaduais e municipais da capital amazonense, né, nós chegamos a 36% de crianças e adolescentes cuidando de irmãos ou outros parentes em casa, especialmente pela falta de creche e pré-escola, né? Inclusive, é um dado importante, e foi ao encontro de uma outra pesquisa que o Unicef fez, lançou ano passado, né?
de que ele encontrou, o Unicef encontrou, ouvindo 2.000 crianças e adolescentes em casa, na sua residência, encontrou 28% no Brasil, né, da mesma situação. E então, né, a nossa pesquisa lá de Manaus tem uma confiabilidade de 95%. E, portanto, uma chaga que a gente já poderia ter superado, mas continua nos abalando, e às vezes é uma chaga invisível, ela não aparece, às vezes, entre as situações de exploração de trabalho infanto-juvenil de crianças e adolescentes. E isso é muito grave, talvez agora até com a última redação do Enem a gente possa começar a corrigir isso nos fóruns e espaços que a gente participa. Exploração de criança e adolescente no trabalho, então outras explorações, poderíamos dizer, 4,16%, e orfandade, né, a última, é 4,15% no país, né, com maior presença na região centro-oeste, 4,9%, e na região, depois, aliás, desculpe, no norte, 5,24%, e depois na região Centro-Oeste, 4,90, mas 4,15 o índice nacional. Esse assunto, certamente, depois a gente pode conversar no debate, né? A gente reserva e conversamos daqui a pouco. Aqui, algumas vozes, né, do que a gente ouviu nas escutas em profundidade ou nos grupos focais, nesse caso aqui foram grupos focais, o fluxo para os cuidados alternativos, protocolos para o acolhimento institucional, né? E aí tem a fala, então, aqui de uma autoridade judiciária, né, de um grupo, o Grupo do Poder Judiciário 3, Região Norte. Eventualmente, eu estou até dispensando audiência, porque assim eu tenho a equipe técnica que faz o estudo com essa família. Depois do início do estágio de convivência, depois do estágio de convivência. Então, qual seria o objetivo? Seria basicamente para olhar as pessoas e dizer, tem certeza? Então, em alguns casos, eu tenho dispensado audiência, já sentenciado direto, e se for o caso de retornar para a família, entrego a guarda para os pais ou para o familiar extenso. Esse é o trâmite aqui. Ou seja, que uma autoridade judiciária dizendo que não realiza audiência para definir a medida, se é a medida de cuidados alternativos ou se ainda é possível outra, né? Se acolhe e depois se avalia. Uma outra fala aqui, né? Grupo do Poder Judiciário, região Sudeste. Então, a gente trabalhou muito para ter uma análise muito crítica ao acolhimento como estratégia, em vez de acolher para depois ver. Então, chega sempre pelo judiciário. E chegando pelo judiciário, eu faço sempre uma audiência prévia, envolvendo a rede e a família e ouvindo a criança, antes de decidir se é o caso de acolhimento. É o padrão. Se há alguma situação em que o Conselho Tutelar acolhe uma situação emergencial, eu marco imediatamente uma audiência com toda a rede para a gente rever o caso antes de fazer, né, o acolhimento, enfim, emitir a guia. Então, para ouvir a família, para ouvir a criança e tomar essa decisão. Então, a gente encontrou, e aí vocês vão ver isso no relatório, majoritariamente uma fala das autoridades judiciárias no sentido do bom cumprimento do estatuto, mas a gente encontrou, né, outras falas também, né? E na maior parte delas, em todo caso, isso é uma situação que nos chamou a atenção, depoimentos no sentido de, desde que eu vim para cá, há 5 anos, desde o ano passado, ou seja, mostrando quanto ainda, na verdade, os fluxos e processos dependem muito da autoridade de plantão e, ao mesmo tempo, do quanto é frágil, né, de fato, a parametrização, né, dos cuidados protocolares, inclusive, para evitar violências de Estado aí, com a separação indevida e desnecessária de crianças e adolescentes de suas famílias. Desafios dos serviços de cuidados alternativos. Aqui é muito comum a evasão, né, de adolescentes. A gente começou a entender o porquê. Primeiro, porque eles não estão presos lá. Segundo, você apartar das famílias é uma violência e eles não compreendem isso como medida de proteção. Quando não compreendem isso como medidas de proteção, eles normalmente evadem
para voltar para suas rotinas, para o seu ciclo de amigos, para suas famílias. Grupo focal com conselheiras tutelares.